Faz dias que a gente não traz um bate-papo aqui nesse sábado maravilhoso e eu vou ler aqui algo bem pequeno que alguém me mandou, não sei se foi no Instagram ou se foi num grupo lá, nos grupos que eu tenho dos treinamentos. Aproveita aí, se você não me segue no Instagram, me siga também. E se você quiser me mandar a sua história de superação, sua história, seu drama, aqui no primeiro comentário tem o link para você ir lá no meu site mandar a sua história, autorizando a publicação anonimamente, né? E se inscreve aqui no canal se você caiu de paraquedas aqui. E se você ainda não é minha aluna do Metamorfose, se você ainda não faz parte dessa comunidade maravilhosa que tem mais de 3.000 mulheres já, clica aqui no primeiro comentário e entra. Porque o Metamorfose tá te dando de brinde um treinamento que custa R$ 997, que é o MDMA. Os dois juntos somam 130 vídeos transformadores. Mas se você não sabe se tudo isso é real, aí se vai fazer diferença na sua vida, espera eu ler aqui o que essa menina trouxe sobre Covid, doença. E aí depois você toma a sua decisão. Eu nunca peguei Covid e evitava ao máximo assistir jornais e canais de redes sociais que ficavam só fazendo terrorismo. Mas perdi minha irmã pro Covid e na época meu pai tinha Alzheimer e ainda era vivo. Então tive que ajudar a cuidar dele e da minha mãe. Foram os piores momentos da minha vida. Eu me sentia remando contra a maré. Pedia pelo amor de Deus para mudarem de canal, para mudarem de assunto, pedia para não terem medo e aí virava a maior discussão em casa. Minha mãe dizia que ela não ia tapar os olhos e fingir que nada estava acontecendo. Dizia que eu estava me alienando, fugindo da realidade. Hoje, minha vida está maravilhosa e eu sinto que evolui bastante, principalmente por não ter desistido das minhas escolhas e não ter seguido a manada. Eu acho que isso daqui ela colocou lá no Instagram depois que eu respondi uma caixinha. Bom, gente, vamos lá. Já foi provado, ciência provou, tá, gente? Eu não tô inventando, isso já é provado pela ciência, que toda vez que nós temos medo de alguma coisa, o nosso corpo começa a liberar substâncias para reproduzir o que aquele medo tá ditando ali como uma regra. Execute. É isso, mais ou menos isso. Execute. Quando certas pessoas descobriram que estavam com Covid, elas começaram a entrar em pânico e a acreditar que tinham falta de ar, que seriam entubadas, que iriam morrer. Elas começaram a acreditar naquilo. E aí elas iam para a televisão e começavam a ver justamente a mídia, né, carniceira, que quer vender. É óbvio que a mídia precisa falar sobre aquilo que as pessoas estão querendo ver. Então, quando você tem uma pandemia, você acaba indo na televisão assistir sobre aquilo. E como a nossa realidade é criada através do que ouvimos, vemos, pensamos, sentimos e falamos e compartilhamos, é óbvio que isso ia virar o que virou. Vocês podem falar que não é bem assim, porque vocês estão, como as meninas gostam de escrever aqui, na Matrix, né? Vocês ainda vivem nesse mundinho de que a vida é o que a mente de vocês diz que é. Se vocês se voltassem um pouquinho só para o lado divino de vocês, para a essência de vocês, tudo isso ia se dissolver. Tudo isso ia se dissipar. Você reproduz o que teme, não adianta. A mãe dela falou, você está alienada e não quer ver a verdade, mas sou eu que crio a minha verdade. Eu nunca peguei Covid, o Álvaro nunca pegou Covid e todas as pessoas que eu conheço pegaram Covid. Tem um amigo meu que pegou também 3 vezes. Ele tinha tanto medo de Covid, que ele mandou fazer, presta atenção, na frente do escritório dele, não foi no atendimento, foi no muro. A frente do escritório dele é vidro. Ele mandou levantar um muro de vidro para poder atender os clientes por cima. Ele pegava papéis assim por cima ou mandava a pessoa colocar o papel para ele ler. Absurdo. Ele pegou 3 vezes. E as 3 vezes ele quase morreu, porque ele tinha tanto medo, que ele começava, não, eu tô com falta de ar, e ficava contando para todo mundo, tá, eu tô com Covid, tô não sei o quê. Eu convivi com pessoas que estavam com Covid, eu não sabia, fiquei sabendo depois. Fiz 2 vezes teste para ver se eu já tinha pego, não porque eu tinha sintoma, nada. Nunca peguei, gente, nunca peguei Covid. Ah, você teve sorte, negativo, o vírus tava por aí, só que não tava naquela frequência, tipo assim, o ladrão tá ali na frente da minha casa, mas se a minha casa tá fechada, não tem como ele entrar. Agora, se eu deixar tudo aberto e sair, o ladrão vai entrar. Por quê? Porque ele precisa de uma oportunidade, ele precisa daquela janela que você dá ali. E isso serve para tudo na nossa vida, não só para o Covid.
para tudo. Se você fica assistindo televisão, onde estão falando de governo, de crise, de coisa errada na sua vida, tudo isso vai se reproduzir, porque o teu cérebro vai começar a gerar, liberar substâncias baseado naquilo que você está vendo, que você está ouvindo, e assim isso vai virar uma bola de neve. Entendam que o nosso cérebro, todas as descargas que acontecem ali são elétricas, é energia, é gerada uma frequência. Eu tô aqui falando com vocês e vocês só conseguem me ouvir porque existe uma frequência no ar, que a gente não consegue ver, mas ela tá aqui. Será que pro resto não é assim também? É assim, sim. Essa frequência vai até vocês, vocês ouvem isso, assimilam o que eu tô falando, levam para a vida de vocês e podem transformar a vida de vocês ou não. É uma decisão de vocês, mas entendem que isso vai entrar no ouvido de vocês. Vocês estão me vendo aqui, isso vai para o cérebro de vocês. E é lá dentro do cérebro que a coisa toda vai acontecer. E isso é para tudo. Se eu acredito na doença e renego a saúde, é a doença que vai tomar conta do meu corpo. Como assim se eu renego a saúde? Ué, se você está colocando foco no câncer que o médico acabou de falar que você tem, se você vai para a internet e fica compartilhando essas besteiras aí de vitimismo, que é o que todos esses artistas aí estão fazendo, pedindo oração, é isso que o teu cérebro vai continuar reproduzindo, a doença. Adianta ir lá fazer quimioterapia? Não. Vai naquele momento resolver, mas a causa vai continuar ali, a doença vai acabar voltando. Já falei isso aqui inúmeras vezes para vocês. Se você quer ser saudável, você não pode ficar vendo, ouvindo, acompanhando gente doente, vendo notícia de doente. Se você não quer sofrer um acidente de carro, não fique vendo na televisão, no YouTube, compartilhando pessoas que sofreram acidente de carro. Nossa, você viu, amiga? Olha aqui, manda lá. Caiu um ônibus de uma ribanceira, matou 40 pessoas. Ainda fica ampliando para ver se vê o corpo das pessoas lá. E aí um dia você vai viajar de carro e vai acontecer um acidente. Mas por quê? Porque foi azar? A culpa é de alguém que te fechou? Não. É porque você tem que anular aquilo. Então, se você quer ter uma vida melhor da vida que você já teve até hoje, mude o foco, mude o pensamento, mude, você tem que mudar aí na sua vida. Essa menina aqui, eu tenho quase certeza que ela é aluna do Metamorfose, ou pelo menos uma seguidora assídua, porque nessa época de pandemia, quando eu vim aqui dar minha cara a tapa e falar para vocês, não assistam TV, gente, concentre-se. O que eu ouvia nos comentários? Claro, para quem não precisa trabalhar, como não? Eu continuei trabalhando como eu sempre trabalhei. O meu trabalho é produzir conteúdo. Eu continuei produzindo conteúdo. Eu não perdi meu tempo vendo coisa negativa na internet, como muita gente fez. Só que eu vi muitas pessoas que se transformaram nessa pandemia, que usaram esse tempo para estudar, para fazer curso, para se reinventar, para começar a trabalhar online. Eu vi muitos psicólogos que começaram a fazer atendimento online, enquanto vários outros ficaram se dramatizando. Eu conheço uma psicóloga que, na hora que ela percebeu que não ia mais ter clientes, ela começou a fazer máscara, começou a vender máscara. E aí, hoje ela tá super bem lá, voltou pro consultório dela, pros atendimentos dela, pras terapias dela. Mas naquele momento ela fez o que precisava ser feito, ao invés de ficar se vitimizando. Quando vocês entenderem que a mente de vocês não é vocês, que vocês não são esse corpo, que vocês não são o ego de vocês, façam isso através do Metamorfose, aprendam isso, aprendam a se amar, a amar a essência de verdade, vocês em essência. Tudo isso muda, porque tudo é uma percepção que você tem do mundo. É como você vê o mundo, como você vê as situações, como você vê as pessoas. Ok, morreu de Covid? Tudo bem, foi uma experiência, perdeu a oportunidade de ficar mais tempo aqui nesse corpo, evoluindo mais ainda. Só mudou a frequência. Porque a vida, gente, está no espírito. A vida não está no corpo. O corpo é orgânico. Tudo que é orgânico vai se deteriorar. Os prédios se deterioram, a madeira se deteriora, os animais morrem, as árvores, por mais que sejam centenárias, elas vão se deteriorar. Por quê? Porque são coisas orgânicas. Agora, a energia não. A energia não morre, não tem como. A consciência é eterna. A energia dos animais não morre. Aprendam isso. Tenham entendimento sobre isso.
Aí vocês vão saber o que é Deus de verdade e por que Deus não pode interferir em quem morre, em quem vive, em quem tem dinheiro, em quem é pobre, em quem sofre acidente. Não tem como interferir porque ele faz parte da essência. Deus está em tudo. Está no carro que sofreu acidente, está na pessoa que sobreviveu, está na pessoa que morreu, está na planta que você comeu, está no animal que nutriu o seu corpo. Ele está em tudo e isso funciona muito bem. Achar que Deus está aqui escolhendo quem morre e quem vive é muita ignorância. Ele não vai interferir em nada, porque ele é tudo. Deus é tudo. Como é que vai interferir no tudo se a gente expande a consciência através das experiências? Tudo tem a ver com a percepção que você tem do mundo. Então, façam uma metamorfose, venham fazer parte desse grupo. Eu sempre vou indicar os treinamentos, eu sempre venho aqui porque a gente tem muita prova social. Lá no meu site, silvanarenica.com.br/metamorfose, que tá aqui no primeiro comentário, inclusive, tem mais sobre isso. Sobre para quem é. Ai, Sil, será que é para mim? É para qualquer pessoa do planeta. Ah, Sil, mas eu não tenho problema financeiro, não interessa. Não interessa. Você ainda acredita que é esse corpo, você ainda acredita que você é isso aqui, você não é isso. Você precisa despertar para a sua essência, viver a consciência eterna, ok? Então, toda vez que você não quer algo para sua vida, não foque naquilo que você não quer. Eu fico pensando o quanto essa moça se desgastou tendo que ir lá ajudar a cuidar o pai dela, porque a irmã morreu de Covid e a mãe não aprendeu nada com isso. Eu fico muito feliz que ela tem uma vida maravilhosa, porque ela está colhendo a semente que ela plantou naquele momento, que ela se recusou a ver jornal, se recusou a ficar compartilhando essas coisas, falando sobre essas coisas. Eu, quando alguém chegava e falava, ai, Covid, eu mudava de assunto. Pois é, tô indo, tchau. Eu não alimentava aquilo, eu não queria saber daquilo. Eu não queria que as pessoas viessem me trazer sentimentos que eu não queria ter dentro de mim. Quando ela plantou lá as sementinhas, parem com isso, não assistam TV, ela tava lá, né, fazendo o que ela ia colher agora, uma vida incrível, tipo a minha vida. Eu não tive problema com pandemia, mas eu poderia ter entrado no pânico de todo mundo, ter parado de gravar vídeo, não ter focado nas minhas alunas e ter tudo desandado e ter acabado com toda a minha profissão, com todo o meu trabalho. Eu não fiz isso, minha vida continuou normal. E não venho com esse papo de que para quem tem dinheiro, ok, eu crio minha realidade. Sou eu que crio a minha realidade. Se eu quero dinheiro, eu vou focar nisso, em emanar essa abundância. Agora, quando eu tô lá, desesperada para pegar auxílio do governo, porque eu já sei que tudo vai dar errado, tudo dará errado. Vocês não têm confiança, vocês não têm fé, vocês não acreditam no ser divino que que está aqui dentro desse corpo. Você é um ser divino, você tem tudo. Você só precisa viver essa essência, mas você não sabe como fazer isso. Então fica culpando todo mundo pela vida que você tem. É isso. Gente, me segue lá no Instagram, curte esse vídeo, deixa aqui algum depoimento, ou me escreve, gente, me mande depoimentos de transformação que vocês tiveram depois dos treinamentos e depois de me acompanhar aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo bate-papo.